E aí, como foi a nossa introdução à pré-história? Entramos na pré-história para a gente estudar e passa pela evolução das espécies, aparecimento do homem, tudo, o Homo sapiens, hominídeo. Cara, é muito complicado isso daí, não é? Não, é fácil, fácil. Daí é tranquilidade. Daí nós temos aí, eu trouxe para vocês hoje duas relações de teorias do aparecimento do homem. Uma teoria judaica cristã, religiosa, que é trazido no livro de Gênesis, lá na Bíblia, e a outra teoria, uma teoria evolucionista ou darwinista, como queiram chamar. Tá certo? Então, na tela para vocês que agora nós estamos na aula 3.2, que é uma aula de revisão. Vamos falar sobre o homem e a evolução das espécies. O criacionismo baseia-se na tradição judaica cristã. Deus, depois de ter gerado a terra e todos os seres vivos, teria criado Adão e Eva. Isso é o criacionismo. Os fundamentos dessa interpretação criacionista estão onde? Em Gênesis, no Antigo Testamento, lá na Bíblia. Olha aí, ó. E aqui é a representação de Michelangelo da criação do homem por Deus. O dedo de Deus criando o homem, dando vida, o sopro de vida a este homem. Aí depois vem a teoria evolucionista, que defende o processo de evolução das espécies, não só do homem, tá? Mas de todas as espécies de seres vivos, através das modificações lenta e progressiva, consoante ao ambiente que habitam. Charles Darwin desenvolveu, no século XIX, um conjunto de estudos que deram origem ao darwinismo. Os ambientes selecionados, os organismos mais adequados para habitar determinado lugar, o que Darwin chamou de seleção natural. Então, na seleção natural, os mais fortes destroem o mais fraco e só vão ficar os que são adaptados àquele local. Já pensou? Imagine você, hoje, se eu disser, olha, vocês vão morar lá na Sibéria, lá onde faz frio que só. Será que os corpos de vocês aguentariam um frio de 50 graus negativo? 60 graus negativo? Será que vocês não congelariam? O corpo de vocês estariam... Ou se eu chegar alguém lá da Sibéria, ao contrário, você vai morar em Rondônia, que em Rondônia tem mais de um sol para cada pessoa. Será que eles aguentariam morar aqui? E aí a origem aí da humanidade aí, a diferença entre hominídeos, hominíneos e hominíneos, tá? Essa diferença aqui, a espécie geral, hominídeos, a espécie de hominíneos, que é dessa família aqui que está os chimpanzés, e a família que pertence só ao homem, que é os hominíneos. Então, nós somos da espécie hominíneos. O ser humano faz parte da ordem dos primatas. Bem, mas a ordem dos primatas pertence à família hominídeos. A ordem de todos os primatas é da família de hominídeos. Já nós somos hominíneos. Somos hominíneos. Ok? E aí, os primatas que existiam, os Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalense, e do que nós viemos, dos Homo sapiens, segundo a evolução das espécies. Esses não são nossos antepassados, não. São outras espécies de Homo que viveram. Nós vamos descender do Homo sapiens. E a domesticação do ser humano. O ser humano aprendeu a conviver em grupos sociais. Essa domesticação dos instintos, da sexualidade, a vida sedentária, a construção de moradias mais sólidas, as áreas plantadas. Chegamos ao Neolítico. Então, isso aí foi nossa aula sobre a evolução da espécie humana. Como é que essa espécie humana ela se adaptou e ela vive até hoje. Mas agora, o que eu quero de vocês? Eu quero de vocês façam uma atividade, que eu já volto para a gente corrigir e discutir ela. Até lá.
A Aldelina já falou aí que a aula continua, né? Já falou aí para vocês em Libras aí. Então, atividade, como é que vocês fizeram? Estava tranquilo? Estava difícil? Professor, estou na dúvida. Qualquer dúvida, o professor presencial de vocês pode entrar em contato conosco, tá certo? Fiquem tranquilos e entrem em contato conosco, professor presencial. Qualquer dúvida, se surgir alguma dúvida aí na sala de aula de vocês, nós estamos aqui para sanar essas dúvidas. Eu espero que a nossa aula tenha sido compreendida dentro do processo científico de nossa aula. E o nosso processo que está ali, dentro da nossa grade curricular. São os assuntos que foram definidos em nossa grade curricular. E a aula de história é essa. Ela vive vários momentos. Nós estamos apenas começando a nossa aula de história. Daqui a pouco nós vamos ver as teorias de como o homem chegou às Américas. Porque os povos indígenas têm características asiáticas. Luzia, que foi achada aqui como fóssil, cadê Luzia? Porque o povo que... Luzia, que tinha característica negroide, que entra outra teoria de chegada do homem da América, porque esse povo desapareceu. Tudo isso nós ainda vamos estudar aqui nas primeiras aulas do primeiro ano. Olha a introdução, vocês estão saindo do ensino fundamental 2 e já entrando no ensino médio com toda a força. Tá certo? E qualquer coisa o professor Beto estará aqui para auxiliar vocês. Tá? Na tela para vocês, porque nós vamos agora fazer a atividade. O que fala a primeira atividade? A primeira diz assim: o criacionismo baseia-se na tradição judaica cristã. De acordo com essa tradição, Deus seria o criador de tudo aquilo que existe. Depois de ter gerado a terra e todos os seres vivos, teria criado Adão e Eva, dos quais toda a humanidade até nossos dias descenderia. Os fundamentos dessa interpretação criacionista são encontrados aonde? No livro de Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia? No Código de Hammurabi do Antigo Testamento da Bíblia? No livro de Gênesis do Novo Testamento da Bíblia? No livro de Apocalipse do Antigo Testamento da Bíblia? Ou no Alcorão hebreu escrito por Abraão e Moisés? Meu Deus do céu. É meio complicado, né? E aí? Aonde é que nós achamos? Gênesis significa princípio. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que fala sobre a criação do mundo, Adão e Eva, sobre esses primeiros passos. Depois nós temos outros livros, nós temos Êxodo, que fala sobre a saída, a fuga de Moisés do cativeiro. E vamos ter outros livros, Deuteronômios, vamos ter outros livros da Bíblia. A Bíblia começa com Pentateuco, 5 primeiros livros dela, que fala desse primeiro momento, dessa formação. É onde traz a Torre de Babel, é onde traz Abraão saindo do deserto, aonde traz Agar tendo filho, Ismael, depois vem Isaac, aí começa aquela confusão, um vai virar o povo islâmico, outro vai virar o povo judeu, que brigam até hoje. Então, nós temos lá na Bíblia vários acontecimentos desse princípio. E nesse Antigo Testamento, que é diferente do Novo Testamento, o Novo Testamento é chamado de Evangelho, porque nós já começa ali com os Evangelhos, porque nós já temos aí o aparecimento de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, é uma outra pegada, já é mais uma filosofia cristã, que o judaísmo já não usa o Novo Testamento. Então, o livro de Gênesis está lá na Bíblia,
Bíblia conhecida por todos nós que somos cristãos, né? Então, a resposta certa aí está na letra, na tela para vocês. Está na letra A, livro de Gênesis do Antigo Testamento. O ser humano faz parte da ordem dos primatas. Vamos lá, agora vamos sair do criacionismo e vamos para o evolucionismo. O ser humano faz parte da ordem dos primatas, constituído por espécie que tem alguma característica em comum. Característica em comum, tá? Não confunda característica em comum como sendo a mesma coisa. Tá bom? Na ordem dos primatas, pertencemos à família dos hominídeos, que estão todos os primatas. Chimpanzés, gorilas, o homem, e outros primatas. Família hominídea passou a incluir humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Por esse motivo, hoje usamos o termo, agora eu quero ver vocês, hominine para definir humanos, nossos ancestrais mais próximos e todos os outros primatas. Homo sapiens para abranger todos os primatas hominídeos. Homem das cavernas, que se refere aos homens que criaram a escrita. Hominídeos, para nos referir a todas essas espécies e seus ancestrais. Homem neandertalense. E aí? Hominídeo é geral. Está envolvendo todas as espécies de primata. Seja ele o ser humano, seja ele o macaco, seja ele o orangotango, seja ele o chimpanzé, bonono, seja ele qual for a espécie. Ele está dentro de uma família mais ampla. Nós temos características comuns. Não podemos negar até hoje que nós temos características comuns. Depois vão ter as subdivisões até ficar só o homem ali. Então, dentro desse contexto, que é trazido o texto, a resposta correta fica com a letra na tela para vocês. Hominídeos, para referir a todas essas espécies de ancestrais. Hominídeos envolve quem? Todas essas espécies aqui, ó. Chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Tá? Por quê? Porque, cadê? Deixa eu voltar lá. Ah, tá aqui. Porque nós temos, aqui na revisão, nós vimos que hominídeos são todo esse de vermelho aqui, ó. Esse quadro vermelho. Então envolve todos esses daqui. Hominídeos. O que é só o ser humano é hominíneos, que é esse daqui, o azul clarinho. Vamos para a terceira questão. E aí, decolando para o futuro aqui, vamos decolar para o futuro? Chamar vocês aqui para a gente ir nessa viagem, decolando para o futuro, e vamos para a questão número 3. Olha aqui, FGV de São Paulo. Lá da FGV. Olha aí na tela. E ela trabalha o seguinte. E essa é a nossa última questão, tá? Eu trabalhei só 3 questões aqui para ficar bem mais fácil para vocês, mais tranquilo para vocês. FGV, ela diz assim, ó. A tradição do Paleolítico superior para o Neolítico, entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças. Olha aí, ó. A transição do Paleolítico, antigo, Idade das Pedras, para o Neolítico, nova Idade da Pedra, Neo Novo, vai de 10.000 a 7.000 anos antes de Cristo.
foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas mudanças, podemos citar o aparecimento da linguagem falada, a domesticação dos animais e plantas, isso é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, o aparecimento da magia e da arte, o povoamento de amplas áreas, antes não povoadas como Europa Central e Ocidental, o aparecimento de vários novos instrumentos como a agulha de osso, os arpões, os anzóis, as machadinhas, a lança e faca, será que é nesse período? E aí? Olha o período que está pedindo. A transição do Paleolítico para o Neolítico foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, podemos citar o quê? Meus queridos, o que é domesticar? É trazer para dentro de casa, é viver, conviver com o que dali. Os animais, o ser humano ele tinha que se arriscar muito porque ele tinha que caçar os animais. Precisavam caçar os animais. Eles precisavam, os caçadores e coletores, eles precisavam coletar as plantas e buscar onde tinha uma planta que fosse comestível. Eles começavam a coletar e aquilo se transformava em alimento deles. Só que eles começaram a domesticar tanto os animais quanto as plantas. Eles disseram, peraí, se eu plantar aqui, isso que eu vou buscar lá, ele vai estar aqui próximo de mim. E aí esse homem ele começa a domesticar essa planta, ele começa a mudar sua moradia, ele deixa de estar morando nas cavernas e ele começa a plantar aquilo dali para ele poder facilitar a sua alimentação. E ele olhou e disse, peraí, e os animais também eles podem ser domesticados? Eu posso criar esses animais, amansar esses animais que são bravos, vou pegar o filhotinho aqui, vou amansar e eu vou domesticar, que aí eu vou criar esses animais e fica muito mais fácil eu me alimentar com eles sem precisar ir caçar. Então nós temos a domesticação, tanto das plantas quanto dos animais. Isso faz parte de um sedentarismo do ser humano. O que é ser sedentário? É ser parado, ele parou. Ele deixou de ser nômade, ele deixou de estar buscando. Ele agora está parado em um lugar. Ele está sedentário. Esse ser humano, ele está sedentário. É por isso que a resposta correta dessa daí é a letra na tela para vocês. Letra B. A domesticação dos animais e plantas, isso é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Aparece a agricultura, o ser humano ele começa a cultivar o seu próprio alimento e ele vira pastor, ele começa a criar animais para a sua alimentação. Então, há uma mudança desse processo de domesticação dos animais e plantas. Meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Essa aula, às vezes, ela dá um pequeno choque em nós, porque envolve ciência e muitas vezes a ciência, a razão, ela entra de confrontos dentro das nossas crenças religiosas. Mas, a momento nenhum, eu quero aqui abalar ou agredir a religião de ninguém, nem a crença. Por quê? Porque isso aí são teorias que existem dentro da humanidade, do surgimento da humanidade. E eu quero agradecer vocês por essa aula de hoje, pela paciência de vocês. Até a próxima aula.